Sejam muito bem-vindas, minhas flores, e todas as pessoas que vão assistir depois. Esse é nosso encontro. E esse encontro vai ser um encontro bonitinho. Por que vai ser bonitinho? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Qual é a importância do pai? Qual é a importância do pai segundo a visão sistêmica? Então, nesse movimento, muitas vezes, na nossa sociedade, foi tirado o papel do pai. E nas constelações, nós vemos o quê? Que, na realidade, sem o pai, nós não temos força para a vida. E aí, confunde a cabeça das pessoas. Então, hoje eu vou explicar para vocês todo esse movimento sistêmico, parte por parte, para ficar bem facinho para vocês entenderem. E aí, a importância do pai, né? Qual é a importância dele na nossa vida? E nesse movimento, isso, agora foi. Hoje eu estou aqui apanhando que eu não estou em casa, então estou no movimento que não estou nos meus computadores, mas a gente vai conseguir. E aqui. Isso. Eita, hoje nós vamos apanhar aqui. Vocês estão vendo passar, meninas? Deixa eu ver aqui um feedback para ver se eu tô, porque eu lá em casa eu tenho várias telas, aqui eu só estou numa tela, então eu vou ter uma dificuldade, mas vocês podem escrever para mim? Passou, já conferi. Então, eu vou estar indo e voltando para ver se vou ter mensagens de vocês, tá? Vamos lá. Então, essa pessoinha que está aí na foto é meu pai e eu. E aí, essa live vai ser também uma homenagem ao meu pai. Nesse movimento, quando eu resolvi fazer isso semana passada, só de pensar nisso eu comecei a chorar. Já até preparei o lencinho aqui que eu não sei se eu vou chorar. Espero que não. Porque são os assuntos da nossa alma, né? E, na realidade, meu pai, ele faleceu quando eu tinha 7 anos. Então, nesse movimento, acabou que foi tirado o vínculo no final da formação da Marcela como criança. E isso resultou toda a história até eu chegar até aqui. Então, uma maneira de mantê-lo vivo é fazendo essas homenagens a ele, né? E vamos lá para os nossos assuntos. Nossos pais são assuntos de alma. Todos nós temos duas visões de pai. A figura de pai, aonde ele é a porta de acesso à vida, e a função de pai, que é direcionada aos cuidados durante a vida. Então, na visão sistêmica, nós olhamos para a figura de pai. A função não é importante. E aí nesse movimento que trava a mente das pessoas. Por quê? Porque as pessoas olham somente para a função do pai e esquece que ele é portador da vida, assim como a mãe. Óbvio que a mãe é a porta de acesso a toda a vida, mas o pai também faz parte. 50% de você é seu pai.
Então, nesse movimento, nós trazemos todas as questões da figura paterna e não da função, porque as pessoas trazem, mas meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, ou não foi presente, e isso na visão sistêmica tira a figura que te trouxe a vida, que essa é a mais importante no movimento sistêmico. E se eu desprezo o pai, eu desprezo o masculino que há em você, né? Então, se você despreza o seu pai, você despreza o seu masculino nesse movimento. Você acaba enxergando os homens como fracos. E se não aceita esse masculino, você vai em busca desse masculino em todos os homens que passam pela sua vida. Não somente para os homens que nós nos relacionamos, mas isso também serve para o trabalho, serve também para relações de amizades. Então, tem todo esse movimento que faz com que eu projete esse masculino que eu não tive, porque eu rejeitei, em outros homens, né? E aí tem as partes ruins. Se eu desprezo a figura do meu pai, eu vou ter medo do mundo. Quantas pessoas que vocês verificam que têm medo do mundo? Que tem medo de fazer as coisas, que tem medo de iniciar algo. E nesse movimento é o quê? É justamente essa figura paterna, essa força que vai para a vida. Então, eu tenho medo de ir para a vida sem essa figura solidificada dentro de mim. Né? E outra coisa, você não vai ter respeito por autoridade. Você já viu aquelas pessoas que enfrentam todo mundo, até policiais, todas as pessoas que são maiores do que ela não respeita. Vai analisar a história dela. Com certeza tem feridas muito interligadas com o pai, porque o pai, sim, é aquela pessoa que vai pôr limites, é aquela pessoa que vai para o mundo, né? Então tem esse movimento que ele é muito forte dentro de nós. Então, se isso tá causando esse impedimento, é como se eu fosse uma transgressora. Então, eu falei, não quero saber dessa figura, porque essa figura não me representa responsabilidade, não me representa autoridade. Então, a forma que eu olho para o meu pai me potencializa para o progresso ou para o fracasso. Então, como nós olhamos para a figura do nosso pai, a figura que nos deu a vida? Então, se da forma que a vida olha para você como você olha para sua mãe, o jeito que você olha para o mundo, para as relações, para os terceiros, é a mesma forma que você olha para o seu pai. Elas estão intimamente ligadas. Como funciona o fluxo da vida? A vida passa pela mãe e encaminha ao pai, que empurra para a vida. Nessa fotinho linda está a minha mãe, meu pai e a Marcelinha. E aí, nesse movimento, é o quê? A mãe dá acesso ao pai. E o que Bert Helling viu em várias constelações? Que a mãe, ela se sente proprietária da criança por ter gerado. Às vezes, ela anula esse pai. Então, no movimento, por exemplo, de separação, a mãe separa do filho e ela tem mágoas com esse pai. Então, ela acaba afastando o fluxo de vida que passa pela figura desse pai. E às vezes a mãe nem precisa falar nada para o filho, basta estar internamente no coração, faz com que o filho sinta o movimento do campo e fique do lado da mãe. Ele tem esse movimento de sentir assim uma traição se ele for para o lado do pai em relação à mãe. Então, muitos movimentos sistêmicos nós vemos que a mãe impede o acesso do filho ao pai. E se impede esse acesso, impede também todo o movimento de fluxo da vida. Né? E a nossa sociedade brasileira é carente desse movimento de vida. Né? Então, realmente
se a gente for analisar quantos filhos, eu vi uma pesquisa que são 11 milhões de filhos sem ter o registro do pai. Então, a gente está vendo uma sociedade que não tem a figura paterna do lado. Então, são, óbvio, muitas gerações de falta dessa presença paterna que impacta nas nossas vidas no dia de hoje, né? E aí o quê? O que a figura do pai representa? Representa ordem, responsabilidade, coragem, determinação, proteção, limites, força e a materialização dos sonhos. Então, olha como é importante nos reconciliarmos com essa figura. O quanto é importante estarmos conectados a essa figura, né? E sem essa força paterna, nós ficamos sem motivação, a vida trava por viver somente no mundo interno, então são geralmente mulheres muito infantis, porque elas não têm força de ir para a vida, não têm força de realizar seus sonhos, elas travam o tempo inteiro, justamente porque não tem essa força interna dentro delas, né? E também dos homens, no caso. Então, essa força ela fica travada, o fluxo não passa, então a minha vida fica estagnada. Eu não sei dar limite para as pessoas, então uma pessoa sem força paterna não sabe dar limite para as pessoas, entra em relacionamentos tóxicos, tem dificuldades no trabalho, o dinheiro não fica. Sabe aquela pessoa que ganha bastante dinheiro, mas que o dinheiro parece que voa em dívidas, sempre acontece alguma coisa e ela não consegue juntar. Se a gente for analisar o movimento sistêmico dela, é falta desse pai, dessa força paterna no interno. E a mãe, muitas vezes, por carência, impede esse acesso do filho ao pai, né? Então, se for imaginar uma mãe que não teve um pai e que ela é extremamente carente em relação a isso, né? Então, ela projeta nesse filho a figura de dar todo amor, todo carinho, toda atenção e ela sufoca. O pai não resolve nada, quem resolve é ela, quem sabe é ela, e ela impede esse movimento. Então, há um movimento de amor interrompido por parte do pai, quando essa mãe acaba isolando esse filho do pai, né? Então, quando esse movimento é interrompido, exclui 50% da força do filho. Então, imagina você com 50% menos força, e isso acontece justamente por conta desse movimento interno de não ter acesso à figura do pai na sua alma, né? E aí, olha que coisa mais linda, gente. A filhotinha, o filho sente que traiu a mãe se for ao encontro do pai. E esse movimento, ele é muito real. E na visão sistêmica, o filho, ele tende sempre a ir para o lado mais frágil. Então, geralmente, o lado mais frágil, quando termina uma relação, é a da mãe. Então, mas aí vem as perguntas, tá, Marcela, não teve esse movimento, mas meu pai me feriu. Então, por exemplo, eu já acompanhei casos do casal continuar, não ter separação, mas esse pai ser um pai muito rude, né, nesses movimentos, não quis fazer presente ou era muito violento, né? Então, somente com um novo olhar sobre a vida é que tudo vai ficar resolvido. Então, somente quando você mudar esse olhar sobre a figura desse pai, e nós temos dois olhares sobre essa figura paterna, o da criança, que não foi vista, né, e que sente que o pai lhe deve algo. Então, aí quando eu vejo isso muito nos atendimentos, meu pai não fez isso, não fez aquilo, e aí há um movimento de construção interna, porque a pessoa vem com as feridas da criança, não é com as feridas do adulto. E as feridas da criança, nós cuidamos dela durante a vida inteira. Sempre vai ter algum movimento infantil que não foi resolvido, que nós precisaremos resolver durante toda a vida.
E por isso que o acompanhamento sistêmico é algo progressivo, é uma evolução lenta, justamente por quê? Porque nós temos que visitar várias faces, várias dores, várias situações dessa criança que foi ferida e que quer reivindicar esse amor que não teve, né? E o da adulta. E aí, se a gente for analisar, entende o pai, olha como é que é a visão da adulta. Ela entende o pai no nível da alma, aceita a vida como foi, sabe que não lhe deve mais nada. E aí se fala assim, pai, você não me deve nada. Tá tudo certo. Foi como tinha que ser. O Senhor teve muitos traumas, muitos problemas, e hoje eu entendo que você não tinha para dar, porque nem para você tinha. Então tá tudo certo. E aí, nesse movimento, eu não olho mais como a criança que reivindica, eu olho como o adulto que compreende. E a adulta, ela busca soluções para os seus problemas. Ela não delega, ela não espera por ninguém, ela vai e resolve. Aí a gente vai vendo, essa é uma dinâmica que eu trabalho muito nos meus atendimentos, quando eu confronto. Quem está falando é adulto ou é criança? Justamente porque se essa criança ferida ela não for olhada, ela vai reproduzir essa criança ferida nos relacionamentos, no trabalho, em todos os lugares que essa pessoa for, ela vai com a postura infantil e não como a de adulta. E se a gente for analisar a sociedade hoje como um todo, a maioria são crianças de 30, 40, 50, já atendi crianças de 60 anos. Então, nesse movimento, enquanto nós não curarmos essa criança, ela acaba se projetando em todas as pessoas. Ao casamento dos meus pais. E aí, nesse movimento, eu hoje, como tomei o pai e teve todo esse movimento interno, simplesmente, quando a gente vai analisar, é de falar assim, é a Marcela, 50% mãe, 50% pai. Então, eu não olho mais somente como os dois, mas como um em mim. E esse movimento, óbvio, que é um movimento progressivo, que acontece internamente, que é o tomar o pai, tomar a mãe. Mas ele, quando acontece, é um movimento muito lindo. As dores dos nossos pais chegam a nós como aprendizados. E se nós não nos colocamos na postura de aprendiz, a gente vai ficar reivindicando essas dores. O que eu preciso aprender com os meus pais? Quais foram as dores deles que eles não aprenderam e que agora, na minha vez, eu preciso aprender? Porque aí todo trauma, toda ferida acaba em mim. Não vai ser um fluxo contínuo para os meus sucessores, né? Então, meus filhos, eles não terão, por quê? Porque eu decidi olhar. Mas, Marcela, se eu não quiser, geralmente, se você for analisar, os padrões se repetem até que alguém deseja ver o que está acontecendo e modificar e fazer algo diferente. Quando aprendo a dor, ela pode ir embora. Quando eu não aprendo com ela, ela fica ali remoendo e ferindo durante, às vezes, a vida inteira. Então, é somente com esse aprendizado que a dor vai poder ir embora. Então, ver esse pai como uma pessoa comum, que tem erros e acertos, mas se você deseja mudá-los, criticá-los, ou faz de tudo para ter a validação deles, ainda está na postura da criança ferida, né? Então, tem todo esse movimento interno que acaba acontecendo. E agora você é adulta, e você pode fazer por você aquilo que você não recebeu na infância, né? Agora você pode. Que é uma frase que nós usamos muito também nas constelações familiares, né? O essencial, o que é importante é a vida. A vida nos foi dada, e o que fazer com ela faz parte da adulta. E o essencial é a vida.
Ao concordar com tudo o que aconteceu, você libera e se libera dessa escravidão emocional e libera os seus, e a vida entra em movimento. Ao concordar, o que acontece quando eu concordo com tudo que aconteceu? Bate uma tristeza enorme. E nessa tristeza, o que acontece muitas vezes? Primeiro vem a raiva, depois da raiva vem a tristeza. E nesse movimento de vir a tristeza, geralmente a gente reprime. Mas quando ela vem, a gente pode se permitir ficar triste diante da história que tivemos. A visão sistêmica não é bonitinha assim de falar assim, vai ser tudo bom, vai ser tudo feliz. Não, a gente olha para os sentimentos e valida cada um. Todos os sentimentos são importantes aqui, a gente não exclui nada. Mas a partir do momento que a tristeza vem, a gente tem o poder interno de fazer diferente. Então, na visão sistêmica, o sentimento só pode ir embora quando vemos. Ficamos livres e quando mudamos o nosso olhar, tudo muda ao nosso redor, inclusive o nosso pai. Quando o pai é muito presente, outra dinâmica pode ocorrer, a da filhinha do papai. Na realidade, todas nós temos um pouco dessa dinâmica. Todas somos um pouco, mesmo não tendo o pai presente. Essa dinâmica acontece em nós em graus diferentes. Então, essa filha tende a desprezar a mãe e desprezar o feminino. Ela acaba casando com o pai. Então, eu vou ficar mais masculina para parecer com o meu pai ou para compensar a falta que ele me fez. Então, a filhinha do papai terá relacionamentos extremamente difíceis, pois ela não consegue ver um homem tão forte como seu pai. O homem ideal é o pai dela. Então, nesse movimento, ela não consegue se relacionar com homens fortes. Então, ela tende a escolher homens fracos, filhinhos da mamãe, para não tirar o papel de homem na vida dela. Então, se você for analisar as dinâmicas de filhinha do papai, geralmente é com homens fracos, problemáticos, para que o posto do pai não saia. É interessante porque eu vi um caso em que a filha tinha uma clínica veterinária junto com o marido, e essa clínica não ia para frente. E quando a gente foi fazer a análise do caso, que ela trouxe, e falou assim, não, eu sempre tenho que buscar o meu pai para me ajudar, é ele que me socorre. E aí, nesse movimento, a gente fala, epa, a filhinha do papai, se não tiver o papai, eu não vou para a vida adulta. Então, o marido acaba não sendo incluído no relacionamento, porque ele é fraco, o papai é que resolve. Então, quando abrimos o campo e que aconteceu a constelação, ali o que aconteceu? A gente viu que essa mãe estava sendo desprezada por essa relação, né? E quando fomos perguntar, ela não, é como se a mãe não importasse para ela. E aí, nesse movimento sistêmico, nós fazemos a constelação, mas não é a constelação vira uma chavinha e vira mágica. Ela te mostra como estão as dinâmicas e você, a partir dali, decide fazer algo diferente. O que acontece muitas vezes é porque as pessoas acham que é mágica e que tudo vai mudar, mas não, é a sua visão. Quando a sua visão muda, o mundo interno muda e tudo ao seu redor muda. E aí eu faço algo diferente com isso. Se eu faço a constelação, eu vejo a dinâmica e eu não quero me comprometer e falar, não, eu não quero olhar para isso, o movimento continua sendo o mesmo. E como é que a filhinha do papai se comporta? Ela é a iniciadora, é a prática, a racional, a controladora, a competidora. Ela compete tanto com homens quanto com mulheres. Ela é forte, tem uma armadura. Ela é forte por fora, ninguém tem acesso a ela, mas por dentro ela é muito frágil.
é perfeccionista, ama trabalhar, porque é a válvula de escape que ela tem para não ter acesso às emoções. Então, ela trabalha muito, não sabe descansar, se sente até culpa por descansar, nega a vulnerabilidade. Então, nesse movimento, essa mulher, ela até acha assim, ai, que essas coisinhas cheias de mimimi, sabe? Busca o mundo pela lógica. Se não tiver uma lógica na mente, não realiza. Então, nesse movimento, é aquela mulher fria. E aí é preciso trabalhar esse acesso ao feminino, que muitas vezes foi negado justamente porque não teve acesso a essa mãe, né? Então tem todo esse movimento interno com essa mãe, né? E aí nesse movimento eu saí. Ai, gente, hoje eu tô toda perdida. Deixa eu ver aqui. Isso, agora foi. E aí, nesse movimento, ela também é tensa, ansiosa, tenta provar o seu valor o tempo todo para todo mundo, nunca se sente boa o suficiente, então é estudo atrás de estudo. Ela não tem tempo, ela precisa provar que ela é boa o bastante. E aí, nesse movimento, também são muito sedutoras, né? Elas sempre estão atrás do olhar masculino, então elas querem seduzir os homens, querem chamar a atenção dos homens, né? E quando elas estão no relacionamento, elas castram o masculino dos parceiros, né? Não, deixa que eu resolvo. Não, esse cara é mole demais. Não, eu vou e faço por ele. Eu faço por mim e por ele. E aí, nesse movimento, o homem também não consegue se desenvolver. E ela não consegue ver a capacidade do homem, deseja que ele seja um substituto do pai, mas ninguém ocupará esse lugar. Então, ela projeta aquele homem que foi tão importante na vida dela, mas que ela não vai encontrar em lugar nenhum. E aí nós dizemos o quê? Que todos esses movimentos são inconscientes, né? Óbvio que a mulher não percebe isso até que a gente traga à luz a reflexão, e aí vem, fala assim, eu acho que eu faço parte das dinâmicas de filhinha do papai, né? E a filhinha do papai, ela vai se relacionar com o filhinho da mamãe, ou esse homem que tem ressentimentos com a mãe também. Então, ou é muito querido pela mãe, ou esse filho tem muita mágoa com a mãe, e aí essa mulher projeta nele e ele projeta nela. Relacionamentos são para alimentar os nossos traumas. Então, nesse movimento é o quê? Com 15 minutos de conversa, nós já entendemos que aquela pessoa, ela vai interagir com os nossos traumas. Geralmente, 5 minutos de conversa, você já sabe se aquela pessoa, se você vai se interessar por ela ou não. Com 15 minutos, essa pessoa já participa das suas dinâmicas traumáticas. Nós nos relacionamos, muitas vezes, com aquela visão de queremos ser feliz. Eu quero ser feliz, aí tá. Mas relacionamento é aprendizado. O que eu quero aprender com isso? Esse é o movimento interno. Então, quando a gente vai analisar, fala assim, tá, então eu não me relaciono para ser feliz, eu me relaciono para aprender. E no aprendizado, eu passo a amar. Então, há esse movimento que é o movimento da adulta, porque o da criança é o da diversão. E o da criança, e o que a gente vê, que depois de 2, 3 anos de relacionamento, seja namoro, seja casamento, tudo parece que começa a desandar, as pessoas se separam, mas por quê? Porque são as dinâmicas não resolvidas da infância que vêm à tona dentro do casamento. Então, na visão sistêmica, a gente nunca olha para a ferida de fato, sempre tem algo por trás. E é esse algo por trás que nós observamos. Então, sabe aquele tema que vocês veem muito na internet? A pessoa está indisponível, está indisponível. E às vezes você não sabe o que é a dinâmica de indisponibilidade, pois hoje é isso e bem explicadinho.
Eis aqui a dinâmica de indisponibilidade. A filhinha da mamãe vai se atrair pelo filhinho do papai, ambos indisponíveis. E nesse movimento, óbvio que se eles decidirem olhar e quiserem alinhar isso, esse movimento desenvolve. Mas se não quiserem olhar, realmente o relacionamento não dá certo. Eis aqui uma filhinha do papai, né, que só se relacionou com o filhinho da mamãe. E eu lembro no movimento que no começo, logo após o divórcio, que eu começava a conhecer os homens e tinha esse movimento. Quando eu via que era filhinho da mamãe, eu saía correndo. Deus é livre, quer saber não? E aí, até que no movimento de consciência sistêmica veio, eu falei assim, tá, eu me rendo. Eu me rendo a esse processo porque eu tenho algo a aprender com ele. Porque não tem como fugir. Se eu for analisar, praticamente, as pessoas com quem eu me relacionei, todas são filhinhos da mamãe. Então, nós temos essa atração, que é inconsciente, que é um movimento de alma, né, e que nos inclina. Então, quando a gente reverencia e aceita, nós nos abrimos à cura, ao processo de cura. E como começar a mudar isso? Renunciando os modelos do masculino que você vivenciou até hoje. Então, renunciar esse amor pelo pai, se você teve o pai, ou renunciar essa visão de dor que você teve sobre esse pai, mesmo que ele não tenha sido presente. Então, renunciar toda essa visão que teve na sua mente até hoje. Quando você renuncia e fala, não, eu abro mão disso, dessa dor, né? E aí sim, somente assim você conseguirá ser livre. E o movimento feminino, ele é diferente. Ele realmente, vamos dizer assim, ele acolhe. O masculino é para fora. Você viu a mulher que é muito masculina? Ela geralmente é o quê? Essa mulher, ela é expansiva, é resolvedora. Você vê que ela é já a mulher mais feminina, e isso eu não quero dizer que é aqueles arquétipo que as pessoas trouxeram de mulher boazinha, bonitinha. Um feminino que eu ensino é um movimento que acolhe, que aguarda e que sabe receber, mas também sabe se expressar. Mas não numa postura de liderança com os homens, e sim numa postura de acolhimento. Tudo e todos pertencem. Esse é um movimento saudável do feminino, né? A mulher com o feminino saudável, ela tem esse gerenciamento interno, consegue acolher e cuidar das suas demandas emocionais e cuidou das suas feridas de infância. Somente nesse movimento é que o feminino pode aflorar. Fora isso, só são pequenos exercícios de acesso ao feminino, mas o feminino verdadeiro, profundo, é quando eu consigo me acolher, cuidar de mim e não delegar para as pessoas esse cuidado. Então, para encerrarmos bem bonitinhos, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, para a gente fazer um exercício sistêmico bem bonitinho, para realmente falar assim, não, eu acolho esse movimento, né? Eu acolho essa compreensão. Vocês compreenderam como é que ficou isso dentro de vocês, nessa pequena partilha sobre a figura paterna? Porque ela é importantíssima, e se a gente não olha para esse movimento, a nossa vida, ela trava, e não tem para onde olhar. Na realidade, ela trava como um todo. E o que nós analisamos, né? E o que eu vejo muitas vezes é que esse pai, ele é recusado. E muitas pessoas falam, mas eu não tenho pai. Você tem pai. Sua mãe não fez o filho sozinho. Ele só não foi presente. Mas o pai, você teve. E aí, ter acesso a esse pai é extremamente importante, sentir esse pai. E assim como no processo
do acolher a mãe, do tomar a mãe, nós também tomamos esse pai. E nesse movimento você sente força para ir para a vida. Então, esses exercícios sistêmicos, eles são pequenos carinhos. Então, a gente vai crescendo de degrau a degrau. Primeiro, a tomada de consciência de que algo precisa ser mudado. O segundo já é um movimento mais interno. Falei, não, eu não vou somente aceitá-los, eu vou concordar com a minha história, que não tem como mudar. E aí vem o outro movimento de tomar eles, tomar a vida como um todo, e de chegar assim, nada me falta, está tudo bem, eu não me sinto mais só. E eu passei por esses movimentos também, né, de realmente entender que o meu pai faleceu. O primeiro foi isso. Né? Quando eu fiz a constelação para verificar a minha depressão, o que aconteceu? Foi demonstrado que eu estava a caminho da morte. Então, a minha depressão, ela estava intimamente ligada à morte do meu pai. Então, quando meu pai faleceu, eu entrei no processo depressivo. E ali a gente tem o movimento de entregar essa menina que a gente faz na constelação e fizeram comigo, colocar no colo da minha mãe, porque tinha sido tirado isso de mim. Então, teve o movimento de concordar com a morte dele, aceitar que ele morreu e de trazer esse movimento de pai, eu ainda fico aqui mais um pouco. E aí vem a emoção. Eu ainda fico aqui mais um pouco. E nesse movimento de falar assim, mas eu vou ser feliz. Eu vou procurar a minha felicidade para te honrar, para te acolher, porque você ainda vive em mim. Você ainda está presente aqui. E aí, nesse movimento, nós ganhamos força. Eu acho difícil esses movimentos, até é fácil tomar a consciência e entender. E aí, esse é o segredo. A mente, ela entende muito rápido, mas o nível da alma, ele é lento. E é isso que a gente trabalha nas constelações. O nível de alma sempre será mais lento do que o nível da mente. Por isso que muitas vezes, porque eu faço o processo de acompanhamento terapêutico segundo a visão sistêmica. Então, quando a pessoa vai trazendo, nós vamos trabalhando juntas essa consciência do olhar diferente para toda a minha história. E aí a pessoa, tá, mas aí o que eu vou fazer com isso? Eu falei, calma, é um movimento de alma, é um movimento lento. O que eu tenho analisado com os meus atendimentos? Geralmente a pessoa, depende muito de pessoa para pessoa, mas de um conhecimento progressivo de identificar o problema, até sentir que ele foi solucionado e você conseguir viver, geralmente é um processo de um ano. Eu tenho verificado isso em alguns atendimentos, que a pessoa estando ali em acompanhamento durante um ano, ela consegue entender as dinâmicas relacionais, consegue devolver a força, óbvio que são várias constelações que são feitas no decorrer, e nesse movimento ela vai tomando essa consciência e fica pronta para ir para a vida. Então, esse você vê, é um movimento de pelo menos um ano. Eu demorei 9 meses para fazer a minha primeira constelação, porque eu estava no processo de estudo. Eu falei, não, eu quero estudar, eu quero entender para fazer esse processo. E esse processo eu também levo para o movimento terapêutico, justamente para a pessoa entender que é um processo de alma, colher essas feridas, abrir mão dessa dor, porque assim, gente, a dor é nossa companheira. Se a gente abre mão dessa dor e fala assim, tá bom, eu abro mão dessa dor, tá tudo bem, eu concordo com tudo, o que vai acontecer? Gera um processo de vazio. E aí, nesse processo de vazio, é onde a pessoa desestabiliza. Por quê? Porque a pessoa vai pensar assim, caramba, eu nunca lidei com esse vazio, como é que eu vou fazer?
E é nesse movimento de vazio que você tem acesso a você. E aí, eu vejo isso muito nos meus atendimentos. Marcela, depois da constelação, parece que ficou um buraco. Falei, não, não é buraco, é vazio. É porque a dor foi embora. E aí, a dor foi embora, eu não estou sofrendo mais. E aí há uma inquietude, por quê? Porque a dor foi companheira tantos anos que agora tem uma nova fase na vida da pessoa. E essa nova fase é o quê? É justamente o acolher a si mesmo. E isso dá medo, por quê? Porque a maioria de nós não nos conhecemos. Como é que eu vou ter acesso a mim se eu não sei nem quem eu sou? E aí é um processo de voltar para dentro. E esse é o mais bonito do movimento sistêmico, porque ele é progressivo, ele não é feito do dia para a noite. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas têm ainda aquela visão da criança, que quer em poucas sessões resolver problemas de muitos anos. E não, a gente vai limpando, cuidando, e vai limpando, cuidando, até que nos sintamos prontas e fortes para ir para a vida, né? E aí, esse movimento, nossa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. E aí realmente é esse movimento de que é progressivo, e tá tudo bem. E quando nós soltamos essa dor, aí a gente pode olhar para a vida. Quando a gente segura a dor, a gente geralmente fica no papel de vítima. E para vítimas, o Bert Hellick traz isso, não tem solução. As pessoas querem o tempo todo serem vítimas. Eu sei que vocês já viram muitas vítimas por aí. Elas não querem solução dos problemas, elas querem contar a dor daquele problema, porque quando eu estou na dor, na postura de vítima, eu tenho companhia. O processo de autoconhecimento, ele é também cruel, porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes é um movimento solitário. Porque você vai vendo aquelas amizades, aquelas situações, os familiares tóxicos, eu não vou querer isso. Falei, agora eu compreendi, então eu digo não, só que esse movimento de dizer não, muitas vezes as pessoas não conseguem pagar o preço, né? E aí nesse movimento fala, não, eu prefiro ficar na dor, prefiro ficar no sofrimento do que assumir as consequências dessa nova escolha, né? E é um processo, tá tudo bem, é tomando consciência e caminhando, tomando consciência e caminhando. O mais importante no processo é não parar. Mas por que que as pessoas param? Geralmente as pessoas param porque elas estão presas à lealdade sistêmica. Então, se eu melhorar, se eu for feliz, eu vou ser diferente dos meus. Eu não vou mais me sentir igual a eles. E nesse movimento é o quê? Desse movimento. Eu falo assim, não, eu aceito, eu acolho vocês, a história de vocês, mas eu decido fazer algo diferente com isso. Só que para fazer algo diferente, temos que pagar o preço, e a maioria das pessoas não querem, e por isso que elas travam. E nesse movimento de dor, é isso. Se eu abro mão dessa dor, eu não vou poder cobrar de ninguém. E aí fica um vazio, mas aí é onde você consegue se alimentar, consegue cuidar de si, consegue olhar para a vida, por quê? Porque você tem espaço para isso. E antigamente você não tinha. Então, bora para um exercício sistêmico, para aos poucos irmos tomar esse pai. Aqui é um movimento que, se for feito de todo o coração, ele tem um resultado imenso. Então, fechem os olhos, relaxem, se vocês puderem estar no lugar onde estiver sentadinha, para que vocês possam relaxar. E nesse movimento de respiração, eu sinto o meu corpo. Como é que está o meu corpo? Quais são as tensões que tem no meu corpo? Como é que eu estou? Fazemos uma respiração profunda e vamos sentir o Pai.
Como é sentir esse Pai em você? 50% dele é você. É bom, é ruim? Como é sentir o seu pai? E não na visão de dor, mas eu vejo meu pai. São os sentimentos dele e não os meus. Como é sentir o meu pai? E aí, nisso, você respira também a força de todos os homens ancestrais da sua família. Eu acolho todos os homens da minha família, todos os meus ancestrais, todos que trouxeram a força até aqui, com toda a história que tiveram de dor e sofrimento, que não foi em vão, porque hoje eu estou aqui. E sente a força que ele teve também para chegar até aqui, sofrimentos que ele aguentou, os desprezos que ele aguentou, os silêncios que muitas vezes os homens possuem, que não podem expressar os sentimentos, não podem expressar quem são e são reprimidos. Foi muita força para você poder chegar até aqui. Foi muita força. Você aguentou muita coisa. E sem você eu não teria chegado até aqui, Pai. E em alguns movimentos, você também pode dizer, Pai, você faz falta. Como é esse pai que faz falta? Como é dizer isso para ele? Você faz falta. Como é sentir essa falta? Se for presente ou não. Você faz falta, pai. Eu não pude olhar para você por causa do olhar da minha mãe. E aqui eu estou trazendo várias frases de várias situações. Como é que o seu ser acolhe? Sem acesso a você, me tornei indisponível para os relacionamentos. Eu fiquei indisponível 50% de mim sem você, pai. Como é sentir isso? Eu não sabia, pai, que o Senhor se sentiu sozinho. Eu não sabia das suas dores. Para pais muito difíceis, você pode dizer, ou para os ausentes. Doeu muito, pai, mas eu dei conta. Eu sobrevivi. E deixo com você a responsabilidade dos seus atos. Esses pesos não são meus. Essas dores acabam aqui. Eu te vejo. Eu sinto, pai, você na minha. E uma luz na cor violeta nos envolve, nos limpando de todas as dores e dando acesso ao portal da vida, que passa essa luz pelo meu corpo. Eu sinto retirando essas dores, esse movimento de dor, esse movimento de sofrimento que me trouxe até aqui. Eu tomo tudo, Pai, o feito e o não feito. Eu acolho você por inteiro. Eu tomo a vida.
a vida que também passa por você. E eu reverencio a tua força e tudo que você passou, todo o sofrimento que você teve, tudo aquilo que você não conseguiu olhar, teve uma força para que eu chegasse até aqui. E eu tomo a vida. Respira fundo. E nesse movimento, conta como é que foi esse exercício para vocês, desse movimento interno de vida, desse pai que chega até você. Como é que é esse movimento interno? Como é que foi para vocês? Esse movimento a gente pode fazer repetidas vezes. Marcela, não senti nada, tá tudo bem. É porque há resistências ainda. E você pode fazer esse movimento de, aos poucos, ir acolhendo esse pai, ficando com esse pai, alicerçada nesse pai. E aí vem a reflexão de realmente falar assim, pai, você está aqui, mesmo que eu não tenha te conhecido, mesmo que você tenha falecido, mesmo que eu tenha sofrido muito com você, você está aqui. Você faz parte. E todo o caos, toda dor fica aqui. Porque eu não quero que vá para futuras gerações. E nesse movimento, eu acolho a vida. E tem coisa mais bonita que isso? Confesso que escorreu lágrimas, mas foi muito bom, tá vendo? Tem uma menina que precisa ser curada e que ela teve a cura hoje. Eu tomei o pai, eu tomei essa força. E toda vez que nós nos sentimos meninas, nós podemos fazer um movimento interno e falar: não, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho essa força em mim, sabe? Em alguns processos, eu falo para as minhas flores assim, de chegar e falar assim: não te falta nada. E aí eu falo assim: fala para a pessoa lá, você pensa que você é quem? Eu tenho pai e mãe. Olha a força que isso tem quando a gente fala assim, eu não estou sozinha. Só que o papai e a mamãe não precisa vir, o papai e a mamãe estão aqui. Eu falo, peraí, eu tenho pai e mãe. Eu não estou sozinha, eu não sou órfã nesse mundo. Eu não sou filha de chocadeira, eu sou completa. E aí é nesse movimento que nós partimos para a vida com força. Espero que vocês tenham gostado dessa partilha de hoje. Eu fiquei feliz que eu não chorei, porque eu fiquei com medo de chorar, né? Eu tô aqui me segurando para não chorar. E eu quis trazer as fotos do meu pai como forma de homenageá-lo e de falar se ainda vive, se ainda está presente. E nesse movimento interno, todas nós temos a nossa história de dor com o nosso pai. E uma das histórias de dor que eu tive com meu pai e que eu ressignifiquei, porque o que aconteceu na história da Marcela? Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Todo mundo que fala do meu pai, a pessoa é incrível, uma pessoa... Senti uma pequena tristeza, mas senti vontade de abraçá-lo. Acolha a tristeza. Fala assim, eu vejo a tristeza. Você fez falta, pai. Você faz falta, pai. Aí a alma trabalha e daqui a pouco a tristeza vai embora. E aí nesse movimento, quando as pessoas traziam, voltando aqui para o meu pai, as pessoas chegavam, mas o pai era maravilhoso. Aonde ele chegava, ele trazia uma energia maravilhosa, uma alegria, todo mundo era encantado. Eu não fui para o enterro do meu pai, essa também foi uma das minhas dores, mas que ele que falava do enterro, eu falei, gente, parecia enterro de artista, de tanta gente que tinha naquele cemitério, de tão querido que ele era.
Mas quando eu fui analisar o caminho da minha mãe para me reconciliar com ela, aí eu vi, meu pai não foi um pai maravilhoso. Porque as pessoas têm a questão de falar assim, ah, ele te trai, mas não deixa faltar nada para os seus filhos. Quantas vezes você já ouviu essas histórias por aí? Ah, ele não é um bom marido, mas é um bom pai. E eu falei assim, não. Se ele não foi um bom marido, qual é a visão que os filhos dele vão ter de relacionamentos? Nós vamos nos atrair justamente por aqueles que nos vai ferir, que foi isso foi ensinado. Ou então nós reprimimos tanto esse sentimento que nós não nos relacionamos. Eu não quero me relacionar, se o relacionamento é isso, eu não quero. Aí há o movimento do amor interrompido. E nesse movimento, quando eu fui compreendendo, eu falei assim, minha mãe sofreu com meu pai. E ali naquele movimento, eu olhei para minha mãe. Falei, tá, a senhora sofreu muito. Sofreu com o papai indo para as farras, dormindo fora, chegando no outro dia, e você com 3 crianças em casa, tendo que lidar com tudo, ainda mais com seu TDAH severo. Então era algo extremamente pesado. E no movimento de reconciliação, porque eu tive várias fases, eu tinha o pai querido da minha alma, depois tive a fase da revolta, que foi assim, por que que você foi embora? Porque eu lembro de uma cena de criança em que ele brigou com a minha mãe, eu vi a discussão deitada da minha cama, a cena é como se eu estivesse vendo aqui. E aí ele vem na minha cama e fala assim, papai vai ali, mas papai volta para te buscar. Meu pai estava em processo de separação com a minha mãe, eles brigavam muito. E ele já estava querendo separar. E aí, o que que vem na minha mente? Ele foi embora e não voltou. E qual é a história da Marcela? Os homens vão embora. E aí, quando isso caiu na ficha, nossa, doeu demais. De falar assim, eu estou nessa dinâmica dos homens irem embora, porque aquela ferida ainda não tinha sido curada. Tanto que quando eu assisti um filme sistêmico, um desenho sistêmico, se vocês quiserem assistir, depois eu acho que eu vou fazer um estudo aqui para vocês desse filme, né? O Viva a Vida é uma Festa, que é o desenho da Pixar, né? E lá ele traz toda a dinâmica de exclusão, de ancestralidade, e só que lá tem uma música, e é a música que o pai fez para a filha, porque ele saía para cantar e ficava muito tempo longe da filha. E aí ele fez essa música para ela. E a música era Lembre de mim, pois eu tenho que partir, né? Então, quando eu escutei a primeira vez aquela música, foi um choro, assim, uma dor de alma vindo para fora. Porque assim, lembre de mim, né? Então, e ficou esse movimento interno de realmente os homens não ficarem, a vida não ficar, não tinha força para a vida, não tinha força para perseverar. E hoje, quando eu vejo a minha disciplina, a minha força, o não desistir, o encarar a vida adulta, aí eu vejo que eu consegui tomar meu pai também. E de falar, tá tudo bem, pai. Você não precisa ser perfeito. Porque havia uma indignação na minha alma. A história do meu pai, o último dia, o último não, a última semana de vida dele, no dia do aniversário dele, a nossa família ia reunir para comemorar o aniversário dele e ele sumiu. Ele foi em Goiânia para buscar um amigo para comemorar o aniversário dele. E no caminho de Goiânia, ele bateu no caminhão de açúcar. E dali ele não voltou mais. Ficou internado no hospital. E eles falaram que se ele sobrevivesse, ele não estaria mais consciente e ia vegetar. O traumatismo foi muito forte. Naquela época não usava cinto de segurança, ele foi arremessado para fora do carro. E aí, naquele movimento, foi o quê? O papai prometeu que ia voltar e não voltou. E aí foi muita raiva.
de eu escrever a carta, bem desaforada para ele. Eu falei assim: você nos abandonou. Você preferiu as farras dos amigos do que a sua esposa e seus filhos. E aí botei a raiva para fora. E aí, quando vem um nível de compreensão e de falar assim, mas a Marcela que está aqui hoje, só está aqui hoje porque o pai faleceu. Se o pai da Marcela tivesse vivo, seria outra dinâmica. E com certeza eu seria a mulher mega masculina que bota dedo na cara de homem. Com certeza, porque eu era um encarne com meu pai. Meu pai ia trabalhar, eu chorava, porque meu pai estava indo trabalhar e estava me deixando, né, de tão apegada. Então, imagina como é que seria, minha vida seria outra. Então, quando a gente vai falar assim, foi como tinha que ser. Papai, você foi humano. Irresponsável? Sim, tá tudo bem. Não tem como mudar isso na nossa história. Eu te vejo como um ser humano. Tiro a questão da sacralidade do pai e te vejo como uma pessoa que comete erros e comete acertos, que foi muito querido também. E aí, nesse movimento, eu falo, eu tomo você e escolho o seu melhor. E com o seu pior, eu tiro o aprendizado disso. E nesse movimento, a gente recebe um consolo na alma. Tão bom hoje, que virava a noite te ouvindo, ai, que bom, Flor. E é nesse movimento que a gente vai dizendo assim, tá tudo bem. Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu vivi me trouxe até aqui, mas agora eu consigo ver. E nesse movimento de conseguir ver agora, eu posso ir para a vida. Que bom que vocês estão aqui nessa partilha comigo, né? E torço para que realmente nós tenhamos mais partilhas como essas, de entender que por trás de uma pessoa ferida também há seus traumas, suas dores. E esse é o movimento mais bonito, quando a gente vive a filosofia sistêmica, que a gente não olha mais as pessoas como, ai, aquela pessoa horrível, aquela pessoa cruel. Não, tem muitas feridas ali. E tá tudo bem, não é sobre mim, é sobre as feridas dela. O mundo fica tão mais suave quando a gente tem essa compreensão, né? E que essa partilha de hoje tenha ajudado vocês. Tá bom, minhas flores? Fiquem bem. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Nesse movimento, nós vamos nos despedindo, que é justamente do falar, eu acolho toda essa história e agora eu vou refletir sobre essa história que eu vivi, né? E nesse movimento, nós nos despedimos. E tchau, tchau.